Você já se perguntou por que Deus instituiu a família? Um homem, uma mulher, depois vem os filhos. Com que propósito tudo isso? Vamos estar nessa meditação analisando um pouquinho o Salmo 127. O primeiro versículo diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui nós já observamos que o que o Senhor quer dizer aqui é exatamente que o governo dele, o governo divino, as instruções que constam na sua palavra, deve estar sobre a vida do homem que constitui família com a mulher, e assim vêm os filhos, mas debaixo deste governo. O homem que não tem o governo de Deus sobre a sua vida não tem capacidade para governar a sua família do ponto de vista divino. É lógico que governa, mas nós vemos o resultado na sociedade, haja vista pessoas que não procuram, não querem, não se submetem ao governo de Deus. E nós sabemos muito bem o resultado disso. Então o Senhor deixa bem claro aqui que o governo dele deve estar na vida do homem que propõe constituir uma família. A palavra do Senhor diz assim que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Este é o plano de Deus para com a família. Ou seja, se o Senhor Jesus, tem como cabeça o Pai, e o homem tem ao Senhor Jesus como cabeça, é lógico que ele vai se tornar cabeça da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Talvez você esteja se perguntando, mas por que tanta preocupação de Deus a respeito disso? Porque caso você não entendeu ainda, um homem e uma mulher, do ponto de vista divino, eles são geradores de adoradores, eles geram adoradores. Então não é só simplesmente casar e ter filhos. Filhos são adoradores. Então, se o governo do Senhor não está sobre a vida do homem, a coisa vai degringolar, vai ter problema, vai ter incompatibilidade, que é uma palavra que todo mundo gosta de usar por aí, quando procura, se separar daquilo que assumiu, do compromisso que assumiu diante de Deus lá no altar. E ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Isso não é uma realidade? Nós conhecemos, nós sabemos, temos exemplos aí, quantas pessoas que têm provido tudo que é necessário para a sua família, mas do ponto de vista espiritual não tem nada, são vazios. E aí se segue uma degeneração da família, uma desintegração da família. Marido que não ama a esposa, esposa que não ama o marido, filhos que não respeitam pais, pais que não sabem trabalhar a vida dos seus filhos. E esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é uma família abençoada, próspera, que todos estejam crescendo, que todos sejam adoradores. Então, este salmo aqui, ele vem trabalhar essa questão e mostrar, de certa forma, o amor de Deus. Deus tem um amor todo especial para com a família. Às vezes a pessoa fala assim, mas o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher. Bom, note a sequência. Deus, cabeça de Jesus, Jesus, a cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Ele não está dizendo assim, Jesus, o capacho de Deus, o homem capacho de Jesus e a mulher capacho do homem. Não está dizendo isso. Está dizendo cabeça. Veja só a instrução da palavra de Deus. Continua dizendo assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Herança e galardão. Eu vejo aqui primeiramente que Deus não está na esterilidade. Nós podemos reivindicar a herança do Senhor, porque Ele é fiel com a sua palavra, Ele zela por sua palavra para cumprir. E aqui Ele está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Mas Ele continua dizendo assim no 4, aqui tem algo bem interessante.
Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão de um homem poderoso. Você já viu um arqueiro empunhar um arco, pôr uma flecha, entesar ele e soltar? Ele não solta a flecha a esmo. Ele solta a flecha com um objetivo. O alvo é o objetivo. Qual é o objetivo? Você que é pai, você que é mãe, você que tem um lar cristão, qual é o objetivo? Em que direção você está impulsionando o teu filho, a tua filha? É nesse aspecto aqui que o mundo tem se aproveitado, porque muitos pais cristãos não têm feito aquilo que a palavra do Senhor os orienta a fazer em prol dos seus filhos. Isso é fundamental, porque a instrução da palavra do Senhor na vida da pessoa, na vida da criança, vai fazer com que ela seja criado nela o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aquele que faz a pessoa decidir entre o certo e o errado. O temor do Senhor é que faz a pessoa inclinar o seu coração para andar nos caminhos do Senhor, seja ele em que momento for, em que situação for. O temor do Senhor. E aí quando nós vemos e a gente observa essas coisas, né, como pastor, a gente está sempre ligado naquilo que vai acontecendo e aí a gente vê, né, pais que tratam seus filhos ali como se fosse caipira, participando de uma festa junina. Pais, aliás, é interessante, segundo os entendidos, a infância vai de 0 ano, né, assim que nasce, até 12 anos. Meus irmãos, o que a gente tem visto de barbaridade no meio dessa faixa de idade, a gente observa de um tempo para cá, tem saído uns brinquedos aí, tudo colorido, com a mesma coloração do arco-íris. E o pessoal diz lá que isso aí é para aumentar a cognição, né, da criança, etc. e tal. Você não acha que é muito conveniente isso vir agora? Quer dizer que todas as crianças que da nossa idade para trás foram todos tapados? E aí eu vejo pais deixando seus filhos brincar com isso, quando deveria tentar ter discernimento. A palavra do Senhor nos dá discernimento. A palavra do Senhor diz assim, nós temos a mente de Cristo. Devemos saber aquilo que é oportuno, o que não é. Essa faixa de 0 a 12 anos, não vou nem falar daí para diante, mas essa faixa que é a faixa fundamental de aprendizado, de ser instruído. E daí nós vemos, observamos, né, mães nessa faixa de idade pegando as suas meninas e batom, e blush, e esmalte, e bolsa de grife, e tantas outras coisas, ou seja, direcionando para a vaidade, direcionando para o mundo. É tanta situação que o inimigo tem se aproveitado. Crianças que ficam expostas aos desenhos animados que têm um cunho satânico. A gente fala assim da impressão que a gente vê o diabo em tudo, mas deixa eu citar um exemplo. Tem um desenho animado aí que eu vou falar o que aconteceu e você já vai saber qual que é. Tem um burrinho que casa com um dragão e aí ele tem filhos, burrinhos com asa de dragão que voam. Meu irmão, analisa, a criança que está assistindo isso. Nós temos discernimento, mas a criança não tem. Note bem, um burro que casa com um dragão, ou tem um relacionamento com um dragão, e nasce burrinho alado. Isso para citar um dos exemplos. São situações que as pessoas direcionam seus filhos. Eu poderia citar aqui muitas e muitas e muitas situações. As pessoas falam assim, eu vou pôr meu filho, né, nas artes marciais. Você sabe qual é a origem da arte marcial? Você sabe que aquele praticante de arte marcial, quando pisa no tatame, ele tem que fazer uma reverência. E essa reverência é ao mestre e ao mestre que deu origem, portanto, é de cunho espiritual. A palavra do Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Aí você pode falar assim, mas aí é para acabar, hein? Agora nem artes marciais. Põe teu filho na natação, ele vai ter um trabalho bem mais produtivo na sua vida, no seu corpo e tudo mais. Eu estou mostrando para você que são situações que as pessoas não
não pensam, não analisam. Hoje tem canais, tem um canal infantil que só passa sobre yoga. Você sabe qual é a origem da yoga? Você sabe? É que o problema é que o brasileiro por si só ele não tem muita vontade de ler. É por isso que não lê a palavra. Temos que meditar, temos que meditar na palavra e temos que nos aculturar. Vamos ver qual que é a origem disso antes de passar para os nossos filhos. Como flechas na mão do arqueiro, ou seja, direcione seu filho para a vida, não para a morte. A palavra do Senhor em Provérbios diz assim: ensina a criança. Criança, olha, de 0 a 12 anos, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Caminho, caminho te diz alguma coisa? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Qual é a direção que você está enviando o teu filho? Ah, mas agora ele está numa idade que já tem uns coleguinhas, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É? Porventura nós não somos sal da terra e luz do mundo? Porventura não estamos na contracultura do mundo? Você leu Romanos 12, que eu falei na meditação passada para você ler? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama e pratica o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a palavra. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais obter aquilo que é bom, perfeito e agradável de Deus. Ou seja, a responsabilidade maior da família, de um homem, de uma mulher, marido e esposa, pai e mãe, se eles não tiverem o governo de Deus sobre as suas vidas, se eles não tiverem o governo de Deus sobre as suas vidas, eles não saberão governar as suas casas e terão problemas, problema de rebeldia. É interessante porque você procura na internet, você acha lá, como fazer seus filhos se comportarem na igreja. Que absurdo, que absurdo. Isso significa que eles não têm comportamento em casa, não respeitam pai e mãe em casa. Porque se respeitasse pai e mãe em casa, respeitaria um professor, respeitaria um pastor, respeitaria um líder. Nós sabemos que o Senhor diz que toda a autoridade instituída é instituída por Ele. E se os filhos não aprendem a respeitar os seus pais, não aprendem a respeitar em casa os seus pais, e olha, você fica horrorizado em vendo alguns comportamentos daquilo que sai da boca de crianças, para com o pai, para com a mãe. Como que vai respeitar professor? Como que vai respeitar qualquer outra autoridade? Entende? O Senhor coloca a família como geradores de adoradores, geradores de sal, geradores de luz. Então aqui diz, como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. E aí eu pergunto para você, para que lado você está dirigindo o teu filho, a tua filha? Todas as mazelas do mundo estão sendo entregue para ele? Não, chega são datas criadas propositalmente, para incutir determinadas situações que não fazem sentido para a vida do cristão. Mas, como diz aí, é o movimento, é a onda, vamos estar nessa onda, vamos estar nessa vibe. Olha, essa vibe ela desemboca num determinado lugar chamado inferno. É preciso ter discernimento, é preciso ter sabedoria, é preciso esclarecer. A criança não tem sabedoria, não tem entendimento, ela não sabe por quê. Aí é necessário sentar e ministrar a palavra de Deus. Por isso que o governo de Deus tem que estar sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, para que os filhos cresçam debaixo desse governo de Deus. Aliás, as pessoas não pensam, que os filhos serão os pais do futuro. Eu digo isso, infelizmente, no meio, daquelas pessoas que se chamam de cristãos. Se eu fosse contar situações que eu já vivenciei aqui, é lógico que teria bastante tempo, e eu não tenho. Mas, quando você analisa, os pais é que estão deixando a desejar, porque não atentaram para o governo de Deus sobre as suas vidas. Você é pai, você é mãe, medita nesse salmo, peça para o Senhor vir de uma maneira contundente,
se posicione, corrija o que está errado, chame Deus para o governo da tua vida, da tua casa, do teu lar, e não abra mão disso antes que seja tarde. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.